Irmãos, abramos nossas Bíblias no Salmo 51. Salmo 51. E vamos ler desde a sua epígrafe, o seu cabeçalho. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Antes de entrarmos exatamente no Salmo 51 e seu contexto, precisamos de uma ou duas observações iniciais que são relevantes para nós. A primeira delas: de onde os períodos de tempo que citamos ontem foram extraídos? Um irmão, pelo menos, logo que chegamos hoje, fez essa pergunta, porque se examinar a Escritura, pelo menos num exame mais geral, você não vai encontrar os períodos descritos exatamente. Você não vai encontrar, Davi tinha 50 anos quando possuiu Batseba. Davi tinha 51 anos quando escreveu os seus salmos de confissão, 32 e 51. Davi tinha 16 anos quando Samuel entrou na casa de Jessé e derramou o chifre de azeite sobre a sua cabeça. Então, como podemos conhecer esses períodos de tempo? Duas coisas então importantes. Vamos para a primeira. Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, iremos ler no momento oportuno
o texto do capítulo 12, final do capítulo 11 e capítulo 12, que se referem à visita de Natã a Davi e o convencimento que Davi teve do seu próprio pecado. Então, por favor, olhe para a sua Bíblia para você ver algumas medidas aí. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Então aí está o profeta Natã indo com a revelação e encargo do Senhor para repreender Davi. Então você já localizou aí. Entre o capítulo 12 de 2 Samuel, faça agora aí um salto, deixe marcado lá, e vá para primeiro livro dos Reis, o próximo livro, no capítulo 2. Primeiro livro dos Reis, desde o capítulo 1, ele inicia com a velhice de Davi. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1. Logo em seguida, no mesmo capítulo, nós temos a constituição de Salomão como rei. Então examine aí a partir do verso 32. Salomão, filho de Davi, é constituído rei. Capítulo 2 agora, seguinte, de 1 Reis. Davi dá essas instruções a Salomão e veja, morre. Então nós temos aqui no verso 10, vá acompanhando, no capítulo 2 de 1 Reis, verso 10. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos. Na verdade, um texto mais preciso em Samuel diz 7 anos e 6 meses. Ele reinou em Hebrom, Judá, então, reino de Judá, em Hebrom, e ali iniciou o seu reinado. E ele foi então reconhecido e constituído rei sobre todo Israel, agora não apenas Judá, mas a tribo de Judá do sul, as 2 tribos do sul, você sabe, aquelas tribos mais ao sul, o reino ainda não estava dividido, mas Judá ficava ao sul, Hebrom fica em Judá. Então Davi inicialmente reinou em Judá 7 anos, em Hebrom 7 anos e meio. 33 anos reinou em Jerusalém, agora sim a capital de todo o território de Israel. Então ao todo exatamente Davi reinou 40 anos e 6 meses. Está muito claro então, e explícito aí nas escrituras esse período de tempo. Se nós formos entrar aqui nessa contagem, nós vamos levar toda a reunião. Então, algumas observações para ajudar os irmãos. No livro de Samuel também, claramente descrito está, a partir de 1 Samuel, capítulo 12, Jessé visita Samuel visita Jessé. Vamos lá conferir. São tantos capítulos que não podemos nos perder. Volte lá, por favor. 1 Samuel... exatamente, capítulo 16. 1 Samuel 16. Samuel entra na casa de Jessé e unge Davi. Não está escrito aí em nenhum lugar que Davi tinha 16 anos. Então, se você ler cuidadosamente o livro de 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel e o início do livro dos Reis, na verdade todo o livro dos Reis e também todo o livro das Crônicas, porque o livro das Crônicas é uma repetição do livro dos Reis, mas não uma repetição sem sentido. O livro das Crônicas os 2 livros das Crônicas, uma interpretação espiritual do reinado dos reis. Então digamos que o livro dos Reis, 1º e 2 Reis, é histórico. 1º e 2º Crônicas é interpretativo. Exemplo, o reinado de Ezequias, aquele rei piedoso de Israel, que fez uma reforma e houve um avivamento espiritual nos dias de Ezequias. O livro dos Reis descreve o reinado de Ezequias em poucos versículos. O livro das Crônicas toma 3 capítulos para descrever o reinado de Ezequias. Por quê? Porque os livros das Crônicas, repetindo, são uma interpretação espiritual do livro dos Reis. Ficou claro isso? Então, na verdade, precisamos ler Samuel, Reis e Crônicas, 6 livros, cuidadosamente. Então, nós vamos citar alguns exemplos de onde os eruditos, com todo o seu cuidado,
com toda a sua erudição, com toda a sua capacidade de exame, linguística, dos fatos, da história, inclusive, graças ao Senhor por todos eles. Já de início quero citar 2 nomes para os que têm interesse no estudo mais aprofundado aqui desse tema, particularmente dos Masquilim, que temos estudado, e também dos 6 livros que citamos, Samuel, Reis e Crônicas. Então veja alguns comentários de Alexander Maclaren, um tremendo erudito bíblico, Alexander Maclaren, e também Campbell Morgan. Esses 2 irmãos fazem, podemos assim dizer, afirmações quanto aos períodos de tempo, mas são afirmações que incluem a palavra provavelmente. Compreendeu? Então eles dizem assim: quando Samuel entra na casa de Jessé e unge Davi, Davi tinha aproximadamente 16, 17 anos de idade. De onde esses irmãos tiraram isso? Do seu estudo erudito. Eles não estão achando, eu penso que ele era um adolescente. Essas coisas são imaginárias, não são conjecturas. Compreende, irmão? São resultado de um estudo erudito e profundo desses servos do Senhor. Mas, ainda assim, veja as marcações de tempo. Então há uma afirmação no livro de Samuel: Davi tinha 30 anos quando começou a reinar em Jerusalém. Inequívoco, 30 anos. Em Jerusalém não, a reinar. E ele reinou 7 anos e meio em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. 40 anos. Então, nós já temos outra marcação de tempo. Com que idade Davi morreu? 70 anos. Porque é dito que ele passa o seu trono a Salomão e morre. Nós acabamos de ler. Então os irmãos estão vendo que já temos marcações? 30 anos começando a reinar, reinando 40 anos, passando o trono a Salomão, morrendo, 70 anos. Então, esses irmãos vão nos dizer que quando Davi cometeu o adultério, ele tinha aproximadamente, essa marca é muito significativa, você não vai ter 2, 3 anos para cá, 2, 3 anos para lá, não. Há uma marca muito precisa dentro dos limites. Davi tinha aproximadamente 50 anos. E aproximadamente 1 ano, por favor, então preste atenção, essas coisas falam tanto para nós espiritualmente, como vimos ontem. Aproximadamente 1 ano se passou na amargura do seu coração com o pecado encoberto e não confessado. E então, Natã busca Davi com a mensagem e com o encargo do Senhor, quase 1 ano depois do seu pecado. E ele escreve primeiro o Salmo 51, que nós vamos estudar hoje, o canto de lamento. E em seguida, o Salmo 32, o canto de livramento, expressão que nós vimos lá. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, Salmo 32, 7, que vimos ontem. E me cercas de alegres cantos de livramento, Salmo 32, 7. Mas o Salmo 51 é um canto de lamento. Claro que Davi não poderia escrever o canto de lamento depois do canto de livramento, dos alegres cantos de livramento, é muito óbvio. Então Davi escreveu o Salmo 51, canto de lamento, e depois o Salmo 52, canto de livramento. Mas para terminarmos essa observação que precisamos seguir, veja que no livro de Samuel, 2 Samuel então, vamos lá de novo, 2 Samuel capítulo 12, quando Natã procura Davi, vamos ler esse capítulo daqui a pouco, então volte lá, 2 Samuel 12, como esses eruditos afirmam, Davi tinha aproximadamente aqui 51 anos, porque então 1 ano já se passou e Natã foi a Davi, tá certo? Agora, será que temos então algo que dirigiu esses eruditos no seu estudo? É claro, senão seria pura especulação. Então por isso nós falamos, um estudo muito cuidadoso, mas nenhum de nós aqui, até onde eu sei, é um erudito bíblico, nenhum de nós. Mas graças ao Senhor podemos estar no ombro desses tremendos eruditos, que conheceram profundamente as línguas originais, a história, e graças ao Senhor temos caminho para nos fazermos eruditos como eles. Aliás, vimos ontem que literalmente falando, essa palavra erudito na Bíblia significa aquele que aprende, não aquele que ensina. Você lembra que lá em Isaías 54 ela é usada 2 vezes, e algumas traduções inclusive traduzem a palavra do original hebraico para discípulos e não para eruditos. Então lá quem está falando é Jesus, é o servo do Senhor em profecia, não é? É Isaías
profecia sobre o servo do Senhor, o Senhor Jesus. O Senhor Deus me deu ouvido de discípulos, língua de discípulos ou de eruditos. Não é? Então todo aquele que é discípulo, ele está no caminho de ser, na nossa linguagem, né, em português, erudito. Se nós formos seguir o exemplo dessa jovenzinha de 11 anos, acho que nós vamos ter muito que falar dela até terça-feira, que leu a Bíblia inteira em 24 dias, faça a matemática rápida aí, você pode ler 15 vezes a Bíblia em 360 dias. 15 vezes em um ano. Que isso seja de exemplo para nós. Acho que tem alguns adultos aqui que estão corados de vergonha, né? Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Mas vamos às marcas que nós estamos falando. Então olhe lá. Veja logo em seguida então do capítulo 12, então vamos ficar com os tempos dos eruditos. Davi tem, em 2 Samuel 12, Davi tem 51 anos, certo? Olha o que está escrito aqui no capítulo 13 de 2 Samuel, verso 23. Olha esse versículo, 13 e 23. Vamos passar por isso rápido, como falamos, não é o assunto para essa noite. Passados 2 anos, certo? Vamos lembrar que Davi morreu aos 70, porque ele reinou 40 e começou aos 30. Isso a Bíblia afirma com todas as letras. Então nós já temos entre o período, o tempo que Natã visitou até aqui nesse versículo 13 e 23, 2 anos, pelo menos, certo? Agora vamos ao capítulo 14. Olha o verso 28, 14 e 28. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém, sem ver a face do rei. Mais uma demarcação de tempo. 2 anos Absalão em Jerusalém, sem ver o seu pai, o rei Davi. Olha o verso 7 do capítulo 15. 15, 7. Aí mesmo, de 2 Samuel. Ao cabo de 4 anos, então você vê que no verso 33 do capítulo 14, olhe lá rápido, capítulo 14, último verso. Absalão viu seu pai, depois de 2 anos. Está escrito que Davi, o rei, beijou a seu filho Absalão. Assim termina, olha aí, o capítulo 14. Então você não vai incluir o período de 2 anos dentro do 4 anos, porque eles estão separados. 2 anos sem ver seu pai, viu seu pai, beijou seu pai, 4 anos se passaram, já temos 6 anos, certo? Então se você fizer a leitura cuidadosa, está aí. Esses irmãos estão fazendo elucubrações mentais, não é? Então, graças ao Senhor, podemos estar sobre os ombros de gigantes e podemos repetir com segurança as afirmações que eles fazem, não é? Mas ainda mais, olha aqui no capítulo 15, verso 28, aí de 2 Samuel, siga mais um pouco, 15 e 28. Absalão usurpa o trono de Davi, você conhece a história. E Davi deixa o trono calmamente, embora com o coração sofrido, é seu filho, que o deu um golpe de estado, né? Mas Davi sabe que o trono é um assunto de Deus. Deus é quem está no trono, não é Davi. Quem reina é o Senhor. Então quando Davi deixa o trono, ele deixa em paz, digamos, mas com seu coração amargo, em paz quanto ao trono, mas amargurado quanto a Absalão. Porque Absalão tinha feito uma loucura. Absalão havia tocado o trono de Deus antes que o trono de Davi. Então ele sai, e o que ele diz aqui? 15, 28. Olhai que eu me demorarei nos vales do deserto. Não está escrito quanto tempo, mas está escrito sobre algum tempo e um bom tempo. Eu me demorarei nos vales do deserto. Temos ainda algo mais. Ainda no 2º livro de Samuel, vá para o capítulo 21 agora. 2 Samuel 21. Olha o primeiro versículo. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Você está fazendo conta aí? Todos esses períodos são consecutivos, não são concomitantes. Certo? Então os irmãos estão vendo que esses eruditos não estão fazendo suposições? Então, se fizermos um estudo cuidadoso como eles fizeram, nós vamos encontrar a resposta, a mesma que eles encontraram no livro de Samuel, de Reis e de Crônicas, porque os 3 livros vão tratar dos mesmos assuntos, né? Então,
é isso, para explicarmos aqueles períodos de tempo, que como alguns deles não estão descritos nas Escrituras, então os irmãos perguntam, de onde saiu isso? Saiu daí, né? Segunda questão importante para nos esclarecer. No texto hebraico original, são 13 masquil. Por que nós ontem citamos, você anotou aí, 14 masquil? Porque na nossa Bíblia numerada em capítulos e versículos, nós temos 14 masquil, certo? Então, se você for estudar na sua Bíblia está numerada em capítulos. E o Salmo 42 é um e o Salmo 43 é outro. Então, nas nossas Bíblias, nós temos 14 masquil. Mas aí, então, uma observação importante, faríamos amanhã, quando fôssemos estudar o Salmo 42, como a costa suspira pelas correntes das águas. É o próximo masquil que, com a ajuda do Senhor, estudaremos amanhã pela manhã. Então, iríamos dizer, e por causa das perguntas dos irmãos, estamos antecipando hoje. No hebraico original, o Salmo 42 e o Salmo 43 são um só salmo, não são dois salmos, um único salmo. Veja um detalhe sobre isso: os salmos não começam, nenhum deles, em um capítulo e continuam em outros. Você já percebeu? Os salmos todos são unidades completas, certo? Salmo 1 é um assunto, Salmo 2 é outro assunto, Salmo 3 é outro assunto e 4 é outro, unidades completas. Mas o Salmo 42 e 43 não. Por exemplo, você vai ver que aquela exclamação, por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro em mim, aparece 2 vezes no Salmo 42 e 1 vez no Salmo 43. Porque o Salmo 43 é uma exata continuidade do Salmo 42. Nas nossas Bíblias numeradas, eles estão em 2, mas não estão assim no texto original. Ficou claro isso, irmão? Aí acho que paralelo a isso ainda tem mais uma dúvida que surgiu. Nós vimos ontem, citando Atos 13, o testemunho de Paulo em Antioquia da Psídia, quando ele fala da ressurreição de Jesus, ele diz que aquilo aconteceu como Davi escreveu no Salmo, como está escrito, aliás, como está escrito no Salmo 2. Lembra que lemos ontem? O que isso está nos ensinando? Cada salmo é uma unidade separada, já falamos isso, é muito claro aí na sua Bíblia, você vê. Cada salmo é uma unidade. Então, o Salmo primeiro, esqueça o número 1. Esqueça o número 1, pense no conceito. O Salmo primeiro é o primeiro salmo desde que o cânon das Escrituras foi estabelecido. E o Salmo 2 é o segundo salmo, e o Salmo 3 é o terceiro salmo, e o Salmo 42 e 43 estão juntos, como um salmo só. Compreendeu? Então reafirmamos o que dissemos ontem. A ordem dos salmos nas Escrituras é inspirada. Não pode haver inversão. Aí então talvez surja uma outra pergunta. Então, se na história Davi escreveu o Salmo 51, na experiência dele, antes do 32, porque primeiro vem o lamento e depois vem o livramento, então por que o Espírito Santo não colocou na ordem cronológica? Porque o Espírito Santo não obedece a ordem cronológica, o Espírito Santo obedece a ordem espiritual, não é? E os evangelhos também foram escritos dessa maneira. Um deles é mais cronológico, os outros deles são todos misturados. E a ênfase é colocada segundo a carga que o Senhor concedeu a cada servo, sem se preocupar com cronologia. Quando a cronologia é necessária, o livro de Atos, que Lucas escreveu, a menção da cronologia é importante, porque é um livro histórico, essencialmente, né? Então, mais uma explicação. E creio que há um motivo mais. Deixe-me colocar agora o meu entendimento. Quando nós partimos o pão, nós fazemos o que primeiro? Tomamos o cálice ou comemos o pão? O que fazemos primeiro? Comemos o pão. Pergunta: o pão significa a comunhão do corpo de Cristo. Isto é a minha carne. Minha carne é uma verdadeira comida. Então ele diz, e meu sangue é uma verdadeira bebida. Se é o sangue de Cristo, muito claro em todo o Novo Testamento, que nos abriu o caminho para a comunhão com Ele, por que nós não bebemos o cálice primeiro? Porque o sangue viria e vem antes, inequivocamente. Por que nós comemos o pão primeiro? Porque o pão fala do propósito. Fiel é Deus, para o qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esse é o propósito de Deus. Então, quando nós comemos o pão em primeiro lugar, nós estamos celebrando que pela graça de Deus nós somos unidos ao seu eterno propósito desse fiel Deus, 1 Coríntios 1,9,
Fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho. Esse é o pão que nós comemos. Mas qual é o caminho pelo qual entramos a esta comunhão? O precioso sangue de Cristo. Mas é muito interessante que primeiro celebremos o pão, porque ali está o propósito de Deus para o qual fomos chamados. E o sangue, o meio pelo qual atingimos esse propósito. Por isso que o derramamento de sangue derramamento do sangue do Senhor não cumpre em si mesmo o eterno propósito de Deus. Porque a redenção do homem não é o eterno propósito de Deus. Os irmãos concordam? A Bíblia é muito clara. O propósito de Deus é ter uma família de filhos semelhantes ao seu Filho unigênito. E o sangue foi derramado para que Deus atingisse o seu eterno propósito. Compreendeu, irmão? E então, por que estamos falando disso? Porque o Salmo 32 vem antes do 51. Ou seja, segundo a ordem espiritual, a ordem do Espírito Santo, há uma celebração do arrependimento, do perdão, da justificação. E então, mais tarde, há uma lembrança que deve haver, que tem que permanecer em nós. Essa lembrança do que nós somos, éramos e somos por natureza diante de Deus. Qual é o nosso clamor mais básico? É: bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada? Início do Salmo 32? Não. Nosso clamor mais básico é, início do Salmo 51. Tem compaixão de mim, ó Deus. Esse é o nosso clamor mais básico, porque nós somos quem somos. Compreende, irmão? Então essa é a ordem do Espírito Santo, não a nossa ordem. Então acho que já podemos ver algumas coisas relacionadas então a esses assuntos. Agora, se nós vamos estudar o Salmo 51, nos ajude o Senhor com sua graça nessa noite, nós necessitamos agora sim ir a 2 Samuel. Por favor, abramos todas nossas Bíblias aí. Quando então Natã vai até Davi. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, nós vamos iniciar. Verso 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Vamos parar aqui um pouco e já seguimos. Se você ler, e não teremos tempo para tal, por isso vou resumir, o capítulo 11, quando Davi adultera com Batseba, você vai ver, como falamos ontem, que ele tenta, primeira coisa, encobrir o seu pecado. Então, como os eruditos afirmam, Davi tinha os seus 50 anos. Que tempo sugestivo é esse? O livro de Samuel registra que os reis saíam à guerra. E era lá que devia estar Davi. Nas outras batalhas foi onde ele sempre esteve. Mas ele estava folgando na varanda do seu palácio, quando ele avistou Batseba e cobiçou-a. Então mandou chamá-la, ela veio a ele, cometeu o seu pecado, ela volta para sua casa e informa a Davi que estava grávida. Davi envia uma mensagem no campo de batalha a Joabe, um dos seus homens fortes, que mais tarde até se rebela contra ele. E pede nessa mensagem a Joabe que mande Urias de volta para casa. Davi quer encobrir o seu pecado. Então, quando Urias volta, Davi faz uma lisonja a ele. Quando diz assim no versículo 8 do capítulo 11: depois disso disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Que coisa indecente, irmãos. Quem está fazendo isso é aquele menino que aos 16 anos foi ungido por Samuel. Aquele menino que é dito dele no primeiro livro de Samuel, que já citamos 16, que quando
Samuel vira esse chifre de azeite na cabeça de Davi, imediatamente, é o último verso do capítulo 16 de 1 Samuel, e o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Por quê? Porque aquela unção de Samuel, é claro, era apenas tipológica, era azeite que continuava azeite, mas era uma figura de algo sublime e supremo, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor. Então, baseado no ato de Samuel, o Espírito do Senhor veio sobre Davi. E sabe como começa o capítulo 17? E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E então veio sobre Davi. Porque Saul representa o governo humano. Saul representa o governo eleito por homens. Saul representa a carne. Então o Espírito do Senhor veio sobre Davi, aproximadamente com 16 anos de idade. E como nós falamos, Saul a partir daí ficou atormentado. É dito que espíritos malignos, e uma frase interessante, da parte do Senhor, porque Ele é o único soberano, atormentavam a Saul nessa hora de desgraça de sua vida. Então o que aconteceu? Um dos seus moços de Saul sugeriu que fosse buscado um músico que pudesse de alguma maneira confortar Saul nos seus tormentos. E então um moço de Saul disse: eu conheço alguém que toca muito bem a harpa, e é um homem, diz a Bíblia, sisudo. Sisudo não significa carrancudo na Bíblia, não. Significa de bom siso ou de bom senso e de boa aparência, e que toca muito bem a sua harpa. E trouxeram Davi até Saul. E Saul começa a perseguir Davi, assim como a carne luta contra o espírito, e o carnal contra o espiritual. E num determinado momento que Davi tocava sua harpa, é dito que Saul pegou a sua lança, e ele tentou encravar Davi na parede com a sua lança. E Davi se desviou da sua lança, e a lança foi cravada na parede. A partir daí Davi tem que fugir da presença de Saul, e Saul começa a perseguir Davi. E Davi poupa a vida de Saul 2 vezes, como nós já falamos, por causa da sua sensibilidade a Deus e ao que Deus tinha estabelecido até então, até ali. Porque Saul era o homem no trono, oficialmente, mas Davi é quem estava ungido pelo Espírito Santo funcionalmente. Queridos irmãos, a história da igreja, de tantas maneiras, nos mostra que o oficial persegue o funcional. E não foi diferente com Saul e Davi. Que história! Então, aos 30 anos finalmente, Davi se assenta no trono, inicialmente em Hebrom, e reina 7 anos e meio, e depois mais 33 em Israel. Quando ele atinge 50 anos, a partir daí então vamos seguir. Um homem próspero, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que é chamado de o mavioso, doce cantor de Israel. Um homem de tanto discernimento espiritual. Não era um menino espiritualmente, era um homem maduro em Deus. Mas a maturidade em Deus em si mesma não preserva nenhum de nós. Escute isso, irmão e irmã. O que nos preserva não é sermos homens e mulheres maduros em Deus. O que nos preserva é estarmos aos pés do Senhor, ou andarmos no Espírito. Um moço, um adolescente, uma moça com 3, 4 anos de vida cristã, amando o Senhor e vivendo aos pés do seu Senhor, está muito mais preservado do que um irmão ou uma irmã com 40 anos de jornada, mas que já se tornou um profeta velho, e não mais um homem de Deus. Que nossos corações entendam o que isso significa. Então Davi estava nos seus 50 anos, um homem cheio de glória, poderoso, hábil, capaz em todos os sentidos, um valente, guerreiro, poeta, músico, rei amado. Aquelas mulheres cantavam: Saul afugentou milhares, mas Davi os 10 milhares. Isso causou ciúme no coração de Saul, não é? Esse era Davi. Mas então, quando os reis deveriam estar na guerra, sabe o que Paulo vai nos dizer em Coríntios? Aquele que está em pé, veja que não caia. Qual é o segredo espiritualmente para permanecermos de pé no dia do Filho do Homem e agora diante do Senhor? Só há um segredo:
Você não quer cair? Ande arrastado. Ande caído. E você não vai ter mais para onde cair. Ande arrastando. O Sermão do Monte inicia assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. A soberba no coração do homem o abate. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Quantas lições, amados irmãos, nós aprendemos através da vida de Davi. Então aí está ele, nessa situação, tentando encobrir seu pecado, tomando uma atitude indecente de enviar presentes para um homem leal, fiel, precioso da sua guarda, chamado Urias. Que história, amados irmãos. O seu nome significa Urim, luz, e esse As, como Ezequias, Adonias, um sufixo que se refere ao nome do próprio Deus. Então Urias significa a luz de Deus. Esse era o seu nome. Então Davi tomou uma candeia para encobrir aquela luz de uma maneira tão indecente, chamando Urias à frente de batalha, onde ele, Davi, deveria estar, para vir para sua casa, lavar os seus pés e coabitar com a sua mulher. E deu um bom presente para Urias para impressioná-lo, uma indecência. Então, logo em seguida, no verso 9, Urias se deitou à porta da casa real. Os irmãos conhecem, creio, essa passagem. Esse homem não foi para sua casa, esse homem não lavou seus pés, esse homem dormiu com as suas sandálias, esse homem dormiu com seu escudo e com a sua lança. E por quê? Ele dormiu com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Fizeram saber a Davi, então no verso 11, respondeu Urias, Davi pergunta: por que você não desceu para sua casa? Assim é o verso 10, ele precisava encobrir o seu pecado. Respondeu Urias a Davi: olha a primeira palavra, querido irmão, a arca. Amados irmãos, há um salmo de Davi, mais tardio, que ele vai dizer assim: não darei repouso aos meus olhos, e nem descanso às minhas pálpebras, até que ache lugar para a arca do testemunho, a morada do Deus de Jacó. Esse é Davi. Ele fez isso antes, quando ele mandou buscar a arca, porque ele disse que não reinaria nem um dia sem aquela arca. O coração de Davi manteve um fervor e uma devoção ao Senhor e ao seu testemunho. A arca da aliança é o testemunho do Senhor. Aí estava o coração de Davi. E mais tarde ele ainda fará menções à arca, como essa que já citamos, que ele fez no início, porque Davi amava o testemunho do Senhor. E por que ele caiu? Porque aquele que está em pé, veja que não caia. Então, Urias faz essa observação tão sugestiva para nós e tão importante. Ele responde isso para a vergonha de Davi. Ele diz: a arca, a glória do Senhor, o testemunho do Senhor, a presença do Senhor. Acho que no contexto aqui, essa seria a melhor palavra, presença do Senhor. Ela está lá no campo de batalha, à nossa frente, porque são as batalhas do Senhor, não são as batalhas de Davi. Compreende, irmão? Amanhã, se o Senhor permitir, dentro do Salmo 42 e a partir dele, nas 3 sessões que ainda teremos a partir de amanhã, nós vamos entrar necessariamente no assunto de batalha espiritual. É claro, porque nós estamos falando do caminho da experiência espiritual através dos masquilim, os salmos didáticos. E o caminho da experiência espiritual é marcado pela batalha espiritual. Então aí está Urias, e o seu coração é ligado à arca. É como se ele estivesse dizendo com todo respeito: meu rei, o que eu estou fazendo aqui? Isso é uma insanidade. A presença do Senhor, à frente das batalhas do Senhor, está lá no campo. E você me chama para minha casa, para lavar meus pés e me deitar com minha mulher. A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, o meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives. Ele honra a Davi.
na indecência de Davi. E como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então diz Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje. Davi vai tentar mais um pouco, ele não conseguiu ainda. Fica aqui hoje e amanhã. Verso 13: Davi o convidou, e comeu, e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde, saiu Urias a deitar-se, mas na sua cama com os servos do seu senhor. Ele não conseguiu seu intento, porém não desceu à sua casa. Então Davi vai escrever uma mensagem para mandar para o campo de batalha. É por Urias mesmo que ele vai enviar. Você já pensou nessa cena? Davi entrega a sentença de morte de Urias na mão de Urias. E era uma mensagem para Joabe, o seu general lá no campo de batalha: Joabe, coloque Urias à frente do campo de batalha, no lugar mais perigoso, para que ele morra. E Urias leva a mensagem com as suas próprias mãos. E obviamente ele não lê a mensagem, porque a mensagem não era para ele. Fiel Urias, a luz do Senhor. Davi adulterou. A luz do Senhor é o seu Espírito Santo, o seu Santo Espírito. Através de Urias, o Espírito Santo está buscando o caminho para que sua luz atinja Davi. Mas o que Davi faz? Deus, a sua misericórdia, usa Urias, mas Davi encobre a luz do Senhor. Então, quase um ano se passa. O Deus clemente, compassivo, misericordioso, fiel, com entranhas de misericórdia, como só Ele tem, envia uma segunda luz. Mas agora essa luz sem condições de ser refutada. Natã. Então, capítulo 12 de 2 Samuel. O Senhor enviou Natã. Aí está a segunda luz e a definitiva. Enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado, do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Ou seja, um animal doméstico. Naquele tempo não se criava cachorros, cachorros eram vadios, né? Esse era o animal de estimação na parábola, a ovelhinha, criada junto com os filhos. Vindo um viajante do homem rico, um viajante ao homem rico. Deixa eu parar um pouquinho aqui, deixa-me ler o versículo primeiro. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou, claro, matou, cozinhou e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Natã, o profeta, está usando uma parábola, evidentemente. Agora, o que interessa para nós aqui, e é tão lindo, irmão, para você meditar. No contexto oriental, essa mensagem foi muito clara, mais do que seria para nós. Para nós é claro porque nós já conhecemos a história que vem em seguida, né? Mas a parábola em si, no contexto oriental, já falava coisas importantes para Davi, que era um homem oriental. Então, qual é o sentido desse termo, um viajante que veio ao homem rico? Esse homem rico é Davi. O viajante que veio ao homem rico, assim, um erudito, um bispo do século passado, chamado Patrick, interpretou de maneira muito interessante essa parábola. Esse viajante que veio ao homem rico, Davi, são, nas palavras de Colossenses 3,5, escute: fazei morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza. Agora ouça esses dois: a paixão lasciva. E o próximo, o desejo maligno. Colossenses 3,5. O viajante que veio ao homem rico.
paixão lasciva e desejo maligno. Ora, irmão, sejamos honestos. Nenhum de nós é ingênuo o suficiente para dizer que esses pensamentos não viriam a este homem rico. Quem sabe esse homem rico, que era tão rico e tão glorioso, e tão famoso, e tão próspero, e tão amado, esses pensamentos viajantes vieram a ele muitas vezes, como talvez venha a você e a mim. Mas este homem não caiu até aqui. Porque, como já disse alguém certa vez, não podemos impedir que pássaros voem sobre nossa cabeça. Impossível. Você não vai sair atirando em todos eles. Mas nós podemos e devemos impedir que eles façam ninho em nossas mentes. Não é essa a diferença? Então aí um viajante veio ao homem rico e foi acolhido. A linguagem poética oriental é tão interessante que olha como o verso termina. Continue aí. Não quis tomar esse homem rico, claro, figura de Davi, não quis tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para, olhe com cuidado, o homem que lhe havia chegado. Queridos irmãos, que maravilhosa é a palavra do Senhor. Inicialmente era um viajante que veio ao homem rico, mas agora um homem chegado, que lhe havia chegado. Se nós não cuidarmos dos pensamentos viajantes, eles se tornarão homens chegados. E quando eles se tornarem homens chegados em nosso coração, a ruína está decretada. Porque aquele que inicialmente era um viajante que foi acolhido, agora é um homem chegado. E esse homem, quando é acolhido dessa maneira, um homem chegado, ele gerencia a casa. Ele colocou o homem rico a serviço dele. Então esse homem rico vai até o pobre, verso 3, verso 5, Natã continua. O homem rico que lhe havia chegado, verso 4. Então o furor de Davi, acompanha aí, capítulo 12, verso 5. O furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã. A ira de Davi se acendeu contra que homem? Contra o homem rico. Figura dele mesmo. Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Precisamos parar de novo aqui um pouquinho. O Senhor nos ajude a podermos ainda entrar no Salmo 51, mas não podemos perder esses detalhes. Por que Davi diz o que ele disse aí? Irmão, ouça com atenção e que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Como já dissemos, Davi amava o Senhor e amava a palavra do Senhor. Em torno dos seus 50 anos, Davi baixa a guarda, como nós já explicamos. Então ele é invadido pelo viajante que se torna um homem chegado no seu ser interior. Então, no verso 6, quando ele diz que esse homem deve ser morto e restituir 4 vezes mais, de onde ele tirou isso? Ele conhecia muito bem a palavra do Senhor. Como já foi lembrado aqui hoje a nós, legislação de Deuteronômio, por Moisés, cada rei em Israel deveria ter uma cópia particular do livro da lei, para sua leitura diária, para que ele pudesse ser um rei segundo o coração, a mente e a vontade do Senhor em Israel. E Davi não apenas fazia isso por legislação, mas ele fazia isso porque ele amava o Senhor e a palavra do Senhor. Então, só para que fique claro para nós, deixe aí, por favor, já voltamos, marcado esse texto, abra rapidamente Êxodo 22:1 e veja de onde Davi tirou o que ele falou aqui. Êxodo 22, versículo 1, rapidamente. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Você pode imaginar isso, irmão? Davi está em convulsão, não é? Ele está agonizando, ele está em fúria, ele está com a sua consciência profundamente acusada.
Quase um ano se passou, Davi está em amargura de espírito. Natã vem contar uma situação dessa para ele, como já falamos, ele ainda não compreendeu nada, mas o seu coração reage segundo sua consciência. Compreendeu? Então ele diz: isso é um absurdo, isso não pode acontecer no meu reino, esse homem tem que ser morto. Mas a sua mente está lúcida para lembrar da lei que ele ama, da palavra que ele conhece, ele não a perdeu. 4 vezes mais por uma ovelha. Êxodo 22:1. Seguindo então, segundo Samuel, capítulo 12, verso 7. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Sabe essa frase? Assim diz o Senhor Deus de Israel. Essa frase, saiba, querido irmão e irmã, fez estremecer o ser de Davi. Sabe por quê? Consulte os 6 livros que nós citamos, Samuel, Reis e Crônicas, e você vai ver que essa é a frase amada de Davi. Quando ele era ainda um menino e enfrenta Golias, Golias diz a ele: você vem a mim com paus e pedras, zombando dele, não é? Onde está a tua armadura? Você que é o guerreiro dessa nação, vem a mim com paus e pedras? Então Davi responde: eu venho em nome do Senhor dos exércitos, do Deus das batalhas de Israel. Quando ele ainda era um menino. Então quando ele ouve de Natã: assim diz o Senhor Deus de Israel, saibamos que aqui Davi está estraçalhado. Quem está falando não é Natã. Agora ele vai ouvir aquele que ele conheceu tão bem, que ele amava, e amava sua palavra, e amava os seus caminhos. E o que o Senhor Deus de Israel tem a dizer a Davi? Vamos lá. Eu te ungi rei sobre Israel. Irmãos, nos ponhamos, espiritualmente falando, no lugar de Davi. Sabe qual que seria o nosso desejo? Eu penso colocar a nossa mão já rápido na boca de Natã. Não fale mais nada, Natã, eu já entendi tudo. Porque Natã faz Davi voltar 34 anos na história. Como que dizendo: onde você estava? Você era aquele pastor, o homem do pasto, esquecido até do seu pai. Quando Samuel entrou na sua casa, você nem estava lá. Quando os filhos dele foram chamados, você foi esquecido. Não foi contado como um dos dignos. Mas eu te ungi. A primeira palavra de Deus para Davi, quebrando Davi. Irmãos, como será que nós podemos expressar essa hora? Vergonha bendita? Talvez vergonha santa também. Que paradoxo maravilhoso. Só Deus pode produzir isso no nosso coração. Vexame santo, talvez também seja uma boa frase. Santo vexame. Porque Davi está no mais profundo vexame. Mas isso era tudo o que o seu coração aguardava por meses e meses a fio. Ele aguardava a hora em que Deus de alguma maneira pudesse de novo vir a ele. O Deus com o qual ele caminhou 34 anos. Tendo aqui então 35 anos, tendo aqui 51 anos. Podemos dizer que lá no seu íntimo, Davi estava como que: quando esse assunto será resolvido diante de Deus? Quando eu terei de novo, Salmo 51, a alegria da tua salvação? Quando de novo os meus lábios vão se abrir em louvores? Nós vamos estudar agora mesmo, Senhor queira, esse Salmo 51. Ele clama por isso, para que a sua boca abra-se de novo em louvores. Porque, irmão, a harpa teve que ficar de lado, a sua boca teve que ficar fechada por um ano. Não por causa de Deus, mas por causa do seu pecado. Então, eu
te ungi. Verso 7. Rei sobre Israel. E eu, vá observando eu, o Senhor. Senhor e Davi. Uma história do Senhor com Davi. Eu te livrei das mãos de Saul. Davi seria cravado na parede pela lança de Saul quando ainda era um adolescente. Eu te livrei. Dei-te. Isso significa graça sobre graça. Dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria te acrescentado tais e tais coisas. Quem poderia usar uma linguagem dessa com um homem, nesse momento, indecente em tal pecado? Só o Deus de Israel, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, o Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudança. Davi pecou horrivelmente, mas Deus não muda. Então, verso 9. Por quê? Ah, que pergunta, irmão. Cada frase é como um bate-estaca na cabeça de Davi, afundando o solo abaixo. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor. Sabe um dos salmos da sua juventude? Lendo esse termo, a palavra do Senhor desprezaste, não podemos deixar de nos lembrar do Salmo 29. É um salmo de Davi quando pastor, ele ainda não era rei. Salmo 29. Tributai ao Senhor glória e honra. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor faz dar cria às corças. No seu templo tudo diz glória. Essa é a palavra que o Senhor amava, a voz do Senhor. Agora Natan tem que dizer a ele: desprezaste a palavra do Senhor. Queridos irmãos, Salmo 119, provavelmente não seja de Davi, provavelmente seja de Esdras, o homem da palavra. Naquele salmo há um verso que diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Esse também era Davi, assim como era Esdras. Há um outro verso que também diz: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Sou mais sábio do que os meus companheiros, porque observo a tua palavra. Assim como Esdras era Davi. Mas agora ele tem que ouvir de Natã o profeta: assim diz o Senhor, desprezaste a minha palavra. Verso 9: fizeste o que era mal perante ele. Por que fizeste? Que pergunta. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Temos que parar de novo aqui, muito, porque o perdão de Deus não anula a colheita nunca. O que um homem semear, isso ele ceifará. O que semeia para a sua própria carne, sempre colherá corrupção. O que Deus então nos faz? Também falamos ontem.
Louvado e bendito seja o seu nome. Se nos voltarmos a Ele em arrependimento, Ele nos capacitará com sua graça para podermos colher a colheita necessária. Qual foi a colheita de Davi? Seu filho primogênito se chama Amnon. Ele comete incesto com a sua irmã. O seu terceiro filho se chama Absalão. Absalão usurpa o seu trono. O seu quarto filho se chama Adonias. Mais tarde que Absalão, Adonias faz o mesmo. Tenta usurpar o trono de Davi. Não consegue como Absalão, mas o tenta. E envolve Joabe. Joabe, esse fiel escudeiro de Davi, é envolvido por Adonias, o filho de Davi. Essa é a desgraça da casa de Davi. Como nós já lemos, seu filho Absalão chegou a não ver o rosto do seu pai por 2 anos. Esse homem, segundo o coração de Deus, não soube ser pai. Definitivamente. Então precisou de uma imensa graça do Senhor para colher tantos resultados dolorosos. Quando quando ele sai de Jerusalém e deixa o trono para Absalão, que o usurpou, ele vai para os vales do deserto, já lemos. Ele é amaldiçoado por um dos descendentes de Saul, chamado Simei, à medida que ele caminha para o deserto, e é dito que ele chega lá exausto. Permanece lá muito tempo. De lá ele escreve o Salmo 63. O Salmo 63 diz que a sua alma suspira por Deus, e que ele considera a graça de Deus melhor do que a vida. Então, amados irmãos, é esse o homem. Que incongruência! Amava a Deus, amava a palavra de Deus, não soube ser um bom pai. E precisou de tanta graça para tanta colheita dolorosa. Que não seja esse o nosso caminho. Então, quando Absalão morre, quando primeiro esses valentes de Davi saem do deserto onde eles estavam, Absalão já estava com problemas nesse trono que ele usurpou, e então esses homens de Davi vão retomando Jerusalém. E Davi faz um pedido, você se lembra qual é o pedido? Tenham cuidado com meu filho Absalão, por amor de mim. Que interessante, irmãos. Ele não soube criar seus filhos, o fato é claro, mas veja Davi, esse homem. Não façam mal nenhum a Absalão, por amor de mim. E quando ele vê Absalão morto, livro de Samuel, o que ele tem a dizer? Ele chora e lamenta. Ele diz, meu filho Absalão, e repete, meu filho, Absalão, meu filho. E chora o seu filho Absalão. Esse é um homem segundo o coração de Deus, mas que o Senhor também nos ensine essas lições. Nós não somos excusados, irmãos, por negligenciarmos aqueles que o Senhor nos tem dado para o cuidado deles. E Davi teve que experimentar esse vale de amargura em função desse seu descuido. Então continuemos. Estamos aí. A espada não se apartará da tua casa. Verso 10. Porque me desprezaste. Preste atenção. Se ele amava o Senhor, se ele amava a palavra do Senhor, se ele amava o testemunho do Senhor, em que sentido ele desprezou a palavra do Senhor? Só nos sobra um. Ele desprezou o Senhor e sua palavra no cuidado da sua família. Que sério assunto, irmãos. É esse. Tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Davi desprezou a palavra do Senhor. Davi não exerceu o cuidado devido à sua casa. Davi tomou a mulher de Urias, o heteu. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. E quem fez isso foi exatamente Absalão, o seu filho, quando usurpou o seu trono. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol.
Então disse a Natã, e como já falamos na língua original, são só 2 palavras que Davi tem a dizer: pequei, Senhor. Aqui na nossa tradução, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor. Veja que não é Natã compadecido de Davi, não é Natã que está aí no seu gabinete de aconselhamento pastoral, tirando suas conclusões. Aqui eu tenho um vaso que já se arrependeu, então agora preciso ministrar um consolo a ele, não é? Isso tem lá o seu lugar, mas Natã está fora de cogitação. Ele está dizendo, o Senhor, o mesmo que me enviou aqui para te dizer essas palavras, o mesmo que te diz, tu és o homem, esse mesmo Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Que hora Davi está vivendo? Um turbilhão, tudo ao mesmo tempo. Seu pecado, a luz de Deus através de Natã, a exposição do seu pecado e ao mesmo tempo a ministração de Natã. Esse Senhor te perdoou, não morrerás. Mas, posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, e aí está uma frase importantíssima, porque Natã, o profeta do Senhor, falando pelo Senhor, as palavras do Senhor, está dizendo que o pecado de um servo ou serva do Senhor nunca tem um limite apenas individual, e que isso seja uma lição muito clara e solene para nós, queridos irmãos, para nós todos. Ele sempre afeta o testemunho do Senhor e faz com que os inimigos do Senhor blasfemem contra o Senhor. Veja ele, o abençoado, veja aquela, a ungida, veja aquela família, este ou aquele, os inimigos do Senhor blasfemando contra o testemunho do Senhor, porque desprezamos a palavra do Senhor. Também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Que frase importante. Talvez qualquer um de nós devia dizer, esse homem reconheceu o seu pecado em uma frase tão curta, ele é o rei. E ele disse, eu pequei. Agora eu preciso fazer mais ou menos como os amigos de Jó fizeram com ele. Vou ficar aqui 7 dias na corte, ele vai precisar de muito consolo. Não foi isso que Natã fez. Natã terminou o seu encargo e foi para sua casa, porque o assunto é entre Davi e o Senhor. Então, temos o resto da história. No verso 24 é dito assim: então Natã veio a Batseba, consolou-a, o filho morreu, Davi intercedia por ele enquanto ele estava vivo, porque ele adoeceu. Quando ele morreu, os servos de Davi, veja de novo o paradoxo, disseram, agora como é que nós vamos dar a notícia para o Davi? O Davi estava em prantos, não comia, não bebia, trancado, intercedendo por esse menino, agora o menino morreu. O que nós vamos falar para o Davi? Davi vai morrer junto com ele. E quando eles dão a notícia, Davi lava o rosto, se levanta, come, bebe, e o assunto está terminado. Ele diz o que poderiam fazer. Enquanto ele estava vivo, eu estava diante do Senhor, agora que ele partiu, o Senhor é soberano. Então no verso 24, Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã. Estamos lendo esse versículo, é claro, propositalmente. Se Natã fosse de alguma forma, Natã o profeta e a mensagem de Natã, eles fossem como intrusos na vida e no coração de Davi, irmãos, tudo que Davi ia querer é esquecer esse Natã, quem sabe até mandar matá-lo, não é? Natã, ou Davi, deu o nome de Natã ao seu filho. E agora, para podermos entrar, você vai ter que me suportar um pouco hoje. Entramos no Salmo 51. Se você consultar 1 Crônicas 3:5, anote aí, você vai ver uma coisa. Você vai ver então que esse Natã, como está escrito aí, era o filho de Batseba, lá está ele, 1 Crônicas 3:5, e Lucas 3:31, genealogia de Cristo, Lucas 3:31, lá está a genealogia do Senhor conforme Lucas. Sabe o que acontece nessa genealogia? E Davi gerou a Natã, e então de Natã o seu filho, etc, etc, e até Cristo.
Natã é antecessor de Cristo na sua genealogia. Mas lembre-se, não é Natã o profeta, é Natã o filho de Davi, é claro. Tal foi a honra que Davi deu à mensagem, ao mensageiro Natã e à mensagem do Senhor através de Natã. Porque, como nós falamos, tudo que o coração de Davi aguardava de alguma maneira, ou de uma maneira, em um aspecto, era que ele fosse exposto. Irmão, sem entrar em detalhes, você sabe por que, naturalmente falando, os criminosos, até mesmo os chamados serial killers, você sabe por que eles deixam pistas dos seus crimes? Por quê? Porque eles querem ser punidos, pegos. Por quê? Porque dentro de cada homem e mulher criado há o que os teólogos do passado chamavam de semen religionis, ou, se você quiser, centelha divina. Há uma verdade no íntimo de cada homem que não pode ser calada. Compreende? Então, muito mais Davi, que não era um ímpio, era um homem de Deus. Tudo que Davi queria, por um lado, era que o seu pecado viesse à luz e à tona, e que ele fosse finalmente descoberto e julgado, e encontrasse um caminho de retorno. Torna-me a dar a alegria de tua salvação. Isso é tudo o que ele queria. E qual foi o mensageiro para isso? Natã. Então ele deu ao nome do seu filho, nome ao seu filho, Natã. E é esse que está na genealogia do Senhor Jesus. Muito interessante os caminhos de Deus. Agora vamos ao Salmo 51, nos poucos minutos que nós temos. O Senhor nos conceda a graça de podermos tocar em algumas sessões aqui. Nós vimos então que o Salmo 51, ele antecede o Salmo 32. É o Salmo de confissão de Davi. Ele inicia com o cabeçalho: quando Natã veio ter com ele depois de haver possuído Batseba. Então, rapidamente, uma divisão do Salmo. 4 sessões tem esse Salmo. Vai ajudar muito o teu estudo e meditação e oração ao Senhor. Verso 1 a 4, primeira sessão, verso 1 a 4. O tema dela é o pecado em relação a Deus. O pecado em relação a Deus. Primeira sessão, 1 a 4. Depois, 5 a 9. Segunda sessão, o pecado em relação ao pecador. Depois vamos entrar em os detalhes que pudermos, dentro do tempo que tivermos. O pecado em relação ao pecador. Terceira sessão, 10 a 14. Magnífica sessão. O tema dela, um clamor, grande clamor a Deus. 10 a 14, um grande clamor a Deus. Última sessão, 15 a 19. Esse clamor, esse grande clamor dos versos 10 a 14, ele é ampliado. E já já vamos ver por que ele é ampliado. Então, coloquemos o clamor ampliado, versos 15 a 19. Então está aí as 4 sessões. Se você não anotou, veja depois o que está gravado, que nós vamos ter que avançar com mais ligeireza agora. Já lemos todo o contexto de Samuel, o pecado de Davi. Então vamos direto para o Salmo 51, versos de 1 a 4, rapidamente. Qual é a base que Davi tem quando ele é convencido por Natã para orar assim? Olhe para o Salmo então 51. Tem compaixão de mim, ó Deus. Qual é a base de Davi? Lembre-se, Davi é um homem da palavra. Davi é um homem que ama o Senhor, ama a sua palavra, conhece sua palavra e medita na sua palavra. Vamos ver qual é a base de Davi, também seja rápido. Êxodo capítulo 34, olha que maravilhoso texto, e veja por que Davi começa assim o seu salmo: tem misericórdia. Primeiro, irmãos, porque quanto à experiência pessoal dele, o que ele diria, o que ele tem para dizer ao Senhor. Nós vimos o que ele ouviu de Natã, não é? Por um lado ele está vexado, cheio de vexame, mas como falamos, um vexame santo. Era tudo o que ele esperava, o que ele precisava, é a sua necessidade mais profunda diante de Deus: o arrependimento, o perdão, a restauração, o retorno ao Senhor, a seu gozo, a sua paz, né? Então, olha esse capítulo 34 de Êxodo, que maravilhoso. Quando Moisés vai receber as segundas tábuas da lei,
por ter quebrado as primeiras. Êxodo 34, vamos avançar um pouco, olha o verso 5. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele. Moisés subiu ao Sinai 11 vezes durante esse período que estiveram acampados ali. Então aqui desceu o Senhor mais uma vez e, olha aí, proclamou o nome do Senhor. Sabe o que é isso? O Senhor desce até o Sinai e como que diz a Moisés? Moisés, mais uma vez, eu vou dizer a você quem eu sou na minha essência, quem eu sou por natureza, isso é qual é meu nome. Isso é o que significa o nome do Senhor. E vamos ver como o Senhor explica no seu nome. Bendito seja o seu nome. Veja o verso 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou. Quem está falando é ele mesmo. Ele está se auto-explicando. E então a palavra aqui no original é Yahvé. Nas nossas Bíblias, Senhor. Yahvé é o nome do Deus que faz aliança. Então quando o Senhor vai proclamar o seu nome para Moisés, ele vai dizer: eu sou Deus de aliança. Independente do que vocês são, independente do que vocês fazem, tem consequências. Eu disciplino os que eu amo, mas eu não mudo. O meu nome é Yahvé, eu sou Deus que faz aliança. E os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, sem arrependimento. Então Jeová, o Deus da aliança. Então repete, acompanha aí, verso 6, de novo. Yahvé El, na língua original. Aí está, Senhor Deus, no hebraico, Yahvé El, Senhor Deus. Agora, quem ele é? Esse Yahvé, qual é seu nome? Compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Fiel à sua própria aliança. Ele é que diz: fiz aliança com Davi. Aliás, a primeira palavra que ele ouviu de Natã foi: eu te ungi, eu te livrei, eu te escolhi. Então qual é a primeira palavra ligada ao nome do Senhor? Compassivo. O que Davi escreveu lá no seu Salmo 51? Tem compaixão. Davi clama pelo Senhor, mediante o que ele conhecia do próprio nome do Senhor. Tem compaixão de mim, ó Deus, segundo a multidão, ou primeiro, segundo a tua benignidade, e então, segundo a multidão das tuas misericórdias. Agora, 3 palavras que vamos destacar aqui: apaga, lava-me e purifica-me. Localizou aí? Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. São tão precisas, lindas e profundas essas palavras que precisamos colocar o sentido de cada uma delas. Então acompanha aí rapidamente. Primeira palavra, apaga. Por que Davi clama apaga? Estamos, é claro, partindo do sentido da palavra no texto original. Porque ele usa a palavra apaga conforme o hebraico. O que ele está pedindo? Ele está dizendo: borra. Na nossa linguagem usa a borracha, apaga mesmo. Porque o meu pecado está escrito nos arquivos do céu. Guardemos isso, queridos irmãos, em nossos corações. Assim como Apocalipse 19 diz que aquelas vestes bordadas da noiva santa, bem-aventurados que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, cuja esposa se ataviou, e essas vestes bordadas falam dos atos de justiça dos santos, cada um deles registrado nos anais e nos arquivos do céu. Também, cada pecado é registrado nos arquivos do céu. Então poderíamos dizer: estamos perdidos. Estaríamos perdidos, não é? Por que não estamos perdidos? 1 João capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E ainda um importante versículo 9 de 1 João 1. Se confessarmos os nossos pecados. Viu, irmão? Se não confessamos os nossos pecados, é claro, conhecidos.
Davi orava até mesmo dizendo, Salmo 19 agora, que é um salmo de Davi também. Os céus manifestam a glória de Deus. Davi termina assim: absolve-me das minhas faltas ocultas. Ele tanto orava pelos pecados que ele conhecia por causa da luz de Deus, quanto aqueles que lhe eram ocultos, mas não ocultos do Senhor. Quem sabe pecados lá na motivação secreta, lá nos pensamentos mais íntimos, lá nos desejos mais escondidos do coração. Absolve-me das que me são ocultas. Salmo 19. E da soberba livra o teu servo, né? Então, apaga, porque cada um dos pecados, assim como os atos de justiça, porque Deus é justo, simplesmente por isso. Então ele registra todos os atos de justiça, e Apocalipse também vai dizer que aqueles santos que morrem no Senhor, suas obras os acompanham. Isso não é maravilhoso? Graças ao Senhor, tudo que fazemos a seus pés, tudo que fazemos pelo Espírito, e só o que fazemos pelo Espírito, estão registradas como obras que permanecem para sempre, porque nós estamos cooperando com aquilo que é a edificação eterna de Deus. Por outro lado, cada pecado que cometemos é registrado nos arquivos do céu, até que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, primeiro a Ele mesmo, e então a nós, porque Ele fez uma aliança irrevogável conosco. Quando o Senhor Jesus toma aquele cálice e diz, este é o sangue, é o cálice de uma nova aliança, no meu sangue. Ele diz, derramado em favor de muitos. Quem são os muitos? São os que creem. Muitos para a remissão dos pecados. Então, irmãos, a nossa provisão é infinita. Isso não nos leva a brincar com o pecado, muito pelo contrário, nos leva a adorar o Senhor por tão assombrosa provisão. Então, apaga, porque eles foram registrados nesses arquivos, e Davi sentia isso profundamente no seu coração. Ele diz, Senhor, toma a tua borracha, e eu pequei contra ti, e agora apaga minhas transgressões. E como nós falamos, baseado no que ele clama? Tua compaixão, tuas infinitas misericórdias, multidão de tuas misericórdias, e tua fidelidade. Que importante, irmão. Próxima palavra, lava-me. Está vendo ela aí? É tão simples ler aqui na nossa tradução, né? Lava-me. E nós pensamos simplesmente no ato de lavar. Mas deixa eu te dizer o que essa palavra significa no hebraico. As mulheres lavavam roupa naquele tempo, mais ou menos como muitas ainda lavam no nosso dia. E naquele contexto era o hábito diário delas. Elas tomavam as roupas, colocavam numa vasilha maior, levavam ou à beira de um rio, ou na própria casa, onde elas tinham uma pedra, e então enxaguavam aquela roupa e surravam aquela roupa na pedra, para tirar todas as manchas. Então, se nós fôssemos traduzir essa palavra, lava-me, literalmente, sabe qual nós teríamos que usar? Bate-me na pedra, porque a minha mancha é tão asquerosa, que o Senhor terá que me bater e bater essa lavagem, até eliminar essa nódoa que está no meu coração, na minha consciência, no meu espírito. Essa foi a palavra que Davi usou. Bate-me. Acho que as donas de casa aí tem até uma palavra particular para isso, quando elas estão lá no tanque, né? Fazendo assim com a roupa, né? É aquilo lá que Davi está pedindo. Me surra, me bate, para que essa nódoa pegajosa saia de mim. Então a primeira palavra, apaga, borra, ou apaga mesmo. Lava-me, já explicamos. Agora olha essa terceira, essa aqui temos mais para falar sobre ela. Purifica-me. Primeiro, essa é a palavra mais linda das três. Em primeiro lugar, porque ela é uma palavra do cerimonial sacerdotal. Quando o leproso, por exemplo, era purificado naquele cerimonial de Lucas 14, você tem que estudar lá para saber qual é, Lucas 14, a palavra usada ali é essa, a purificação do leproso. Algo era feito com ele. Agora, então era uma palavra sacerdotal. Davi está olhando para o seu Deus como esse sacerdote celestial, ele está vendo nódoa em si, então ele está dizendo, me purifica, para que eu possa ser para ti uma oferta, um sacrifício agradável, assim como um animal limpo, e não um animal com nódoa, manchado. Então foi tirado da linguagem sacerdotal, mas há uma outra coisa aqui, interessante.
Há um erudito bíblico, se você gosta então de estudar a palavra, aí vai o nome dele, Alfred Edersheim. Ele é um judeu, então era judaizante também, e se converteu ao Senhor. Um tremendo erudito bíblico, Alfred Edersheim. E, judeu que era, e erudito que foi, ele vai tentar nos ajudar com essa palavra, purifica-me. E sabe o que ele diz? É impossível se traduzir essa palavra. E aí ele está falando no idioma inglês. Se não há palavras no idioma inglês, e também não há no português, para se traduzir essa palavra. Então Edersheim sugere uma palavra que seria um neologismo, que não existe no inglês. A palavra sin em inglês é pecado, certo? S-I-N. Se fôssemos usar uma palavra que refletisse o que essa aqui significa, purifica-me, em inglês seria unseen. E como é que seria traduzida essa palavra em inglês? Despeca-me. Compreende? Despeca-me. O que Davi está pedindo? Senhor, meu desejo é que essa nódoa seja tirada de mim de tal maneira, quanto à minha consciência, quanto ao meu coração, que eu tenha o senso de que eu nunca cometi esse pecado. Despeca-me, poderíamos dizer. Também num neologismo em português. Que palavra maravilhosa. Você vê como ele vai avançando? Então primeiro ele diz apaga, depois ele diz bate-me para que eu fique limpo, e depois ele diz me despeca, entre aspas, não é? Profunda convicção de pecado. Pequei contra ti somente, versículo 4. Vamos terminar essa primeira sessão. Temos só uns minutinhos, mas já extrapolei. Versículo 4 termina a primeira sessão. Ele diz, pequei contra ti somente. Certamente ele pecou contra Batseba, certamente ele pecou contra Urias. Por que ele diz, pequei contra ti somente? Fiquemos com isso em nosso coração. Todo e qualquer pecado é, em última instância, contra Deus. Fere Deus. Sabe por que isso é importante? Entendermos isso é importante? Por causa de quem somos, irmãos. Nossas justificativas. Já nesses anos jornadeando com o Senhor, e os mais velhos aqui certamente têm a mesma experiência, sabe o que costumamos ouvir? Eu pequei sim, mas... Se fôssemos colocar no lugar de Davi, nós poderíamos dizer, o que aquela mulher estava fazendo, tomando banho fora de casa? Não é? Compreendeu? Eu pequei sim, mas os irmãos, nenhum só foi até a minha casa. Irmãos, é um dever, uma responsabilidade da igreja, nos servirmos uns aos outros, acolher o que é débil na fé, restaurar o caído, Gálatas 6, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, não é um mandamento do Senhor? Sim. A ele falamos no sonoro? Sim. Mas quem peca, ele tem que estar absolutamente consciente de que se ele fosse a única alma viva no planeta Terra, nada mudou quanto a si mesmo. Ele pecou. Quer os outros tenham se compadecido dele ou não, vindo até a casa dele ou não, tentado ajudá-lo ou não, tendo sido gentis com ele ou não, condenado a ele ou não, nada importa. O que importa? Eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante teus olhos. Para mim está em segundo plano olhos de Batseba, olhos de Urias e olhos de todos. A grande questão, Senhor, são teus olhos. Santo, santo, santo é o Senhor. Compreendeu isso, irmão? Tão prático, que nos ajude o Senhor. Nós somos tão complicados, queremos transferir o problema para os outros. Eu pequei sim, mas você não conhece a minha história, você não sabe meu casamento como era. Nós ouvimos essas coisas, irmãos. Os cabelos estão brancos aqui por isso também. Se você fosse casado com a minha mulher, você compreenderia. Se você conhecesse o meu marido, você entenderia a minha situação. Esse não foi Davi. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Que o Senhor fale ao nosso coração, irmãos. Assim termina a primeira sessão, 4 versículos, o pecado em relação a Deus. Bem rápido, sessão 2, o pecado em relação ao pecador. Nós não vamos fazer isso não. Nós vamos parar já.
Amanhã nós vamos voltar aqui, porque há um senso no meu coração que nós não devemos correr com isso. Amanhã nós voltamos ao Salmo 51, que nem mesmo é um masquil, mas que ele tem que ser lido junto com o masquil do Salmo 32, como nós já vimos. Porque nós não vamos atropelar as lições que nós temos nesse magnífico Salmo. Deixe-me só adiantar uma coisa para trazer mais apetite para o teu coração. No verso 10 desse Salmo está escrito assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito reto. Vou terminar aqui mesmo, 2 minutos. Olha uma história verdadeira. Dizem que Voltaire, um filósofo, romancista, escritor francês, assentou-se irreverentemente para fazer uma paródia, zombaria, do Salmo 51. Ele era um ateu, Voltaire. Então ele se assentou de maneira irreverente para fazer uma paródia do Salmo 51. E começou, desde o primeiro versículo, parodiando. Quando ele chegou no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito reto. Sabe o que aconteceu? Voltaire parou aterrorizado, parou de falar, rasgou o seu pergaminho e saiu da sala. Sabe o que isso significa? Nem o ateu pode pronunciar essas palavras sem sentir o profundo impacto delas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quem está falando isso é um homem de 51 anos, e ninguém menos que Davi. Amava o Senhor e a sua palavra, e caiu de um modo tão terrível, viu seu pecado aos olhos do Senhor. Então o que ele tem a pedir, verso 10, é o centro de todo o Salmo. O Salmo gira em torno do verso 10. É como se ele dissesse: arranca esse, coloca outro, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. E finalmente, para o encorajamento particular dos mais jovens, para concluirmos, uma nota mais sobre Voltaire. Sabe o que aconteceu com o tal Voltaire? Ele disse assim: daqui a 100 anos a Bíblia só será encontrada nos museus. Ele era um ateu. Sabe o que aconteceu? Voltaire morreu, como todo homem. 92 livros da sua autoria, o grande Voltaire, foram vendidos depois da sua morte por $2 numa pichincha. E mais, a casa que ele morou foi comprada pela Sociedade Bíblica Francesa. E da casa dele foram impressas milhares de Bíblias. Deus é muito bem humorado. Amanhã então nós continuamos estudando esse Salmo 51. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, porque tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Senhor, nós suplicamos a Ti que o Senhor nos guarde de pecarmos contra Ti. Nós sabemos que todo o nosso pecado é contra Ti. Por isso, Senhor, oramos pelo Teu Espírito, com o nosso coração. Te pedimos que o Senhor crie em nós um coração puro e renove dentro de nós um espírito inabalável. Queremos viver no pleno gozo da comunhão para a qual nós fomos chamados por Ti. Senhor, continua a falar individualmente, pessoalmente às nossas vidas. Ainda hoje, antes de irmos para os nossos leitos, fala ao nosso coração. Se é necessário, expõe o nosso pecado. Administra o Teu perdão. Induz-nos à perfeita, à completa confissão. Ó Senhor, nós somos Teus e queremos viver no pleno gozo de tudo que temos e somos em Cristo Jesus. Obrigado por Tua graça, obrigado por Teu amor, obrigado por Tua fidelidade. Ó Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, bendito seja para sempre o Teu nome. Amém.